Quero começar por saudar o Presidente dos Trompes e, na sua pessoa, agradecer a todos a vossa presença. Este é mais um ano de gala do Grupo Strompe, mas é mais do que isso. É um fim de ciclo, um fim de mandato do meu grande amigo Carlos Estorninho. Tenho que dizer que foram anos de muita amizade e respeito, não podendo eu apontar ao Grupo Strompe qualquer tipo de tentativa de intromissão na gestão do clube ou qualquer espécie de oposição organizada. Os Strompes são um grupo plural e com opiniões diversas, algumas vezes em discordância com as minhas, o que é salutar, mas sempre tendo em conta os superiores interesses do Sporting Clube de Portugal. Quero, por isso, agradecer ao Grupo Strompe, na figura do Presidente Santo Carlos Estorninho, estes anos de esforço, dedicação e devoção sportinguista. Mas hoje começa também um novo ciclo. E cada ciclo tem de ser marcado por novas ideias, novos caminhos, honrando sempre a identidade de cada grupo. O meu desejo para este mandato de 2 anos que vai iniciar-se é que consigamos definir finalmente entre o Grupo Strompe e o Sporting Clube Portugal responsabilidades e deveres que o grupo deve assumir, pois fazendo parte da família sportinguista, sendo muitos dos seus membros antigos dirigentes e campeões, podem e devem assumir, com a anuência da direção do Sporting Clube Portugal, um papel de militância ativa e atuante em prol do nosso grande amor, o Sporting Clube de Portugal. Não posso deixar de dar uma palavra de agradecimento e muito orgulho a todos os atletas, treinadores e staffs de todas as modalidades do Sporting Clube de Portugal. Foi com a sua atitude e compromisso que voltámos a ter de volta o grande Sporting Clube de Portugal. Quero também dar os parabéns a todos os galardoados desta noite, que são exemplos. E tenho a certeza de que em cada prémio que recebem não se esquecem de todos aqueles que à vossa volta tornam possíveis os vossos êxitos. Mas esta também é uma época natalícia. Esta época é, sabemos-lo todos, marcada pelo sentimento de união das famílias. É um momento em que todas as famílias se juntam, demonstrando todo o seu carinho, afeto e sentimento de pertença e proteção uns pelos outros. E nós, no Sporting Clube Portugal, temos muito orgulho em sermos uma família. Mas como em todas as famílias, e esta não é exceção, existem aqueles que teimam em não estar presentes nas reuniões familiares, mas que passam todo o ano a ligar para os outros membros da família a dizer mal de tudo e de todos. Já fiz este aviso várias vezes ao longo dos anos. E a verdade é que, infelizmente, para alguns sportinguistas, é preciso que vejam para crer como São Tomé. Foram vários os exemplos ao longo deste ano. José Pedro Rodrigues, por várias vezes candidato a fazer parte dos órgãos sociais deste clube, difundiu uma campanha caluniosa contra mim, contra a minha mulher, contra o Dr. Carlos Vieira, contra o Dr. Alexandre Godinho, contra o Dr. José Maria Ricciardi e contra o Dr. Álvaro Sobrinho. Depois foi Pedro Paiva dos Santos, que também aspirou a ser candidato à presidência deste clube. Este andou a fazer uma triste figura de pedir, com Paulo Pereira Cristóvão, uma auditoria ao meu mandato, tendo tido uma resposta positiva. Vou sublinhar, tendo tido uma resposta positiva. Depois, acabámos por constatar que tudo não passou de uma encenação para andar a enviar por e-mail toda a correspondência trocada com a SAD para Pedro Guerra. Agora, pelos e-mails, vemos que um antigo funcionário e sócio do clube, André Carreira Figueiredo, trocou dezenas de e-mails sobre os assuntos internos do Sporting Clube Portugal, também com Pedro Guerra. Descobrimos nestes e-mails que o camarote leonino de que faz parte o ex-candidato Pedro Madeira Rodrigues, e cito palavras de um desses e-mails, é o grande espaço de oposição à atual direção na internet. Este ex-candidato protagonizou também agora um pedido de auditoria que terá a mesma resposta positiva que teve a solicitação de Pedro Paiva dos Santos. E muito mais se vai saber nos próximos tempos, pois infelizmente esta joint venture
entre, porque eu não consigo confundi-los, aqueles que eu apelido sportingados, que são sportinguistas aziados, e os nossos rivais da Luz, é cada vez mais evidente e cada vez temos provas mais concretas. É nestes momentos que as famílias se devem unir ainda mais, afastando de vez aqueles que lhes querem e fazem mal. Temos de deixar de ter medo, temos de deixar de ter complexos em defender a nossa família de quem nos quer mal, quer de dentro, quer de fora. Não é verdade que sejamos todos iguais. E isto nada tem a ver com opiniões. Tem a ver, isso sim, com campanhas orquestradas de calúnia e difamação que nem na família podemos tolerar. É neste momento que temos que cerrar fileiras. Temos que definir qual o caminho que queremos seguir. Se o rumo de crescimento que temos tido nos últimos quase 5 anos, ou um retrocesso que pode vir a revelar-se fatal para o clube. Nos e-mails também fica evidente, nas trocas de correspondência entre pessoas ligadas à estrutura e comunicação, quero dizer, à cartilha da Luz, faz sempre o reforço e sublinhado para não deixar desaparecer da agenda o assunto auditoria ao Presidente do Sporting Clube de Portugal. É evidente, desde o primeiro pedido até este último, que os grandes preocupados connosco são os rivais. E que depois, infelizmente, utilizam alguns pobres de espírito para serem a sua voz dentro do Sporting. Acusam-me de roubar o Sporting Clube de Portugal, fazendo-o através de empresas sediadas em offshores, em Espanha e em Cabo Verde. Acusam-me de ter um esquema montado com agentes para que as comissões que recebem em transações venham para mim. E dão como exemplos negócios como Bruno César, Tanaka, Montero ou Ruben Semedo. Mas alguma auditoria vai confirmar isto. Isto não seriam casos de polícia. Não existem investigações sobre tudo isto que resultam de queixas que foram apresentadas. Não percebo o porquê de tanto alarido sobre algo que já está nas mãos da única entidade que pode revelar a verdade, isto é, a polícia. Mas seja como for, a resposta a Pedro Madeira Rodrigues vai ser, como já disse, positiva. E por isso vão poder realizar a tão ansiada auditoria. Tenho pena que este assunto seja debatido não nas Assembleias Gerais do Clube ou da SAD, mas sim por cafés e restaurantes em que alguns sportinguistas alimentam o seu ódio contra mim por causa das mudanças que fiz no clube, conduzindo campanhas crescentes de calúnias e difamações. Nada tenho a temer, nem nestes nem em outros assuntos. Podem fazer as auditorias todas que quiserem, desde que em sintonia com o Conselho Fiscal, que tem essa missão na SAD. Mas relembro o que disse logo no início do meu primeiro mandato. Quando os sportinguistas quiserem que eu saia do clube, basta que recolham as assinaturas necessárias e não terão de pagar qualquer custo por essa Assembleia Geral. Aí, se a vontade da maioria for a minha saída, acatarei no momento. Já disse aqui no ano passado que por demasiadas vezes damos por adquirido aquilo que temos ao nosso lado. E por isso não temos que nos esforçar por o manter. Mas relembro-me que a vida nos ensina que normalmente, quando o fazemos desta maneira displicente e arrogante, olhamos para o lado e já não está lá ninguém. Temos por isso cada vez mais responsabilidades de exigência, mas também de lealdade, de solidariedade e de confiança. Sem isso, nada vale a pena. Sem isso, serei o primeiro a ir-me embora. Sem isso, o Sporting Clube de Portugal voltará aos tempos de clube submisso, resignado, que nada ganhava e que todos apelidavam de simpático, não contando para nada. É tempo de deixarmos a forma e o estilo de lado. Tivemos muitos exemplos de pessoas no nosso clube, em Portugal e no mundo, que eram vistas como exemplos na sociedade e com comportamentos aparentemente irrepreensíveis, que faliram empresas com séculos, deixaram milhares de pessoas à fome e colocaram o mundo numa crise financeira e social sem precedentes.
Quem não percebe o que estamos a sofrer com uma autêntica tática mafiosa e de terrorismo, colocando-nos numa situação de guerra permanente, não percebe nada das razões pelas quais, em 35 anos, fomos apenas 2 vezes campeões no futebol sénior masculino. Em tempo de guerra não se olha para fardas, nem se pedem comportamentos politicamente corretos. Pede-se, sim, empenho, garra, força e coragem para a vencermos. Essa é a militância que tanto tenho falado. A militância tem de começar pela compreensão do que se está a passar e do que temos que lutar para ultrapassar todas as barreiras que nos foram colocando durante décadas e que agora começam a ser do domínio público. É essa militância que tem que ter por base a coragem e o desapego pelos interesses próprios, colocando acima de tudo a defesa intransigente dos superiores interesses do Sporting Clube de Portugal. Essa militância que exige união, confiança, solidariedade, sem qualquer hesitação ou receio. É essa a militância que os nossos rivais tanto temem. E é por isso que usam exclusivamente a calúnia e a difamação para lançar a dúvida entre a família sportinguista, fazendo uso da velha máxima dividir para reinar. Aliás, como conseguiram durante décadas. Mas este momento que vivemos ainda é mais grave. Está provado que os bastidores do futebol se estendem de uma forma vergonhosa a toda a sociedade. E nem a família dos visados são uma fronteira. Tudo vale. Tudo vai passando impune. E o pior da impunidade é que para quem vai cometendo estes atos que estão sob investigação por suspeita de corrupção e outros crimes, vai alargando cada vez mais o seu âmbito de atuação, pois sente-se acima da lei. Tenho alertado os sucessivos governos para esta situação. Tenho exigido ao longo destes 5 anos à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga para que atuem em conformidade. Mas estas nada fazem, a não ser meras atuações de cosmética. Não atuam, nem querem que o Governo atue. E com esta forma de agir, mesmo sem o quererem, tornam-se muitas vezes em forças de bloqueio que impedem a própria polícia de fazer o seu trabalho com pleno conhecimento dos assuntos. Tudo o que se tem visto demonstra exatamente o estado do futebol português, em relação ao qual eu disse tantas vezes ter vergonha de pertencer. Espero eu que agora, de uma vez por todas, todos percebam o porquê que eu disse o que disse. Desde a relação promíscua entre clubes e pessoas da Federação, pessoas da Liga, pessoas da arbitragem, pessoas do poder político e judicial, observadores, delegados, comentadores e jornalistas, até darem a morada de casa das pessoas e dos seus familiares, a devassa da vida íntima ou ameaças. Temos visto e sentido de tudo um pouco. E já é demasiado grave, mas receio que o pior ainda esteja para vir. Este é o momento em que as autoridades têm que perceber aquilo que ando a dizer há 5 anos. O futebol não se consegue autorregular e não pode ser um subsistema acima da lei. Está na hora de saírem da sua zona de conforto, deixarem de se preocupar com os votos e fazerem aquilo para que foram eleitos. Tomarem todas as medidas para que possamos viver num país livre, democrático, com lei e com ordem. Não podemos pactuar mais com estas técnicas mafiosas, com este registro de terrorismo e com ameaças que não podem ser ignoradas. Não nos podemos esquecer que já houve 2 assassinatos, entre muitos outros casos graves. Tudo isto é para ser levado muito a sério, exigindo-se uma intervenção de fundo por quem de direito. Tudo isto leva-me novamente ao tema da época natalícia que vivemos e ao que a mesma deve representar para as famílias. Se não nos unirmos todos e nos colocarmos numa posição de militância ativa, não conseguiremos atingir aqueles que são os grandes pilares do Sporting Clube de Portugal. Verdade esportiva, transparência, modernização e credibilização do desporto. Está na hora de passar das palavras aos atos. Está na hora de demonstrar que somos um clube diferente pelos nossos princípios e valores e não pela nossa passividade e falta de empenho. Está na hora de manifestar que não toleraremos mais que se escondam assuntos desta gravidade, criando biombos com debates sobre
como foram obtidos os e-mails, porque o que importa verdadeiramente é a vergonha que deles retiramos. Está na hora de mostrarmos que não aceitamos mais viver na idade das trevas no futebol português. Está na hora de mostrar que exigimos ações e consequências imediatas. Está na hora de exigir que todos os atores desta triste e vergonhosa novela, que se estende há anos, sejam afastados do futebol, do desporto, da comunicação social e de todo e qualquer cargo que tenha influência nestes meios. Termino desejando a todos os sportinguistas festas felizes e uma excelente entrada em 2018. E um desejo adicional, que cada um reflita muito como pode contribuir para que o Sporting Clube Portugal possa atingir os objetivos que todos desejamos e merecemos. Todos nunca seremos demais para cumprir esta árdua missão e só juntos conseguiremos. Viva o Sporting Clube Portugal!